Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Romanos capítulo 13, e nós vamos fazer a leitura nessa manhã do versículo 8 até o versículo 14, a nossa série de exposições na carta de Paulo aos Romanos, e o tema é amor ao próximo. O apóstolo Paulo, depois de ter dado várias orientações doutrinárias, até o capítulo 11, ele falou muito sobre doutrina. No capítulo 12, ele fala do lado prático da igreja. Como que a igreja vai viver agora? Uma vez que vocês conheceram o Evangelho, como é que vocês vão conviver, vão se relacionar? E Paulo falou sobre o amor. O amor é a diretriz de tudo. A gente é diferente em tanta coisa, mas no amor não. No amor nós somos iguais, e o amor aqui é a base, é a consagração a Deus. Aí ele falou sobre a qualidade desse amor. Lá no capítulo 12, verso 9, o amor não fingido, que é o amor não hipócrita. E então no capítulo 13, ele falou sobre a nossa vida civil, os nossos compromissos com a sociedade. E ele terminou o capítulo 13, lá no versículo 7, falando sobre o pagar as nossas contas. Tributo a quem tributo, imposto a quem imposto, temor a quem temor e honra a quem tem honra. Foi o capítulo 3, submissão à autoridade. E agora Paulo vai falar sobre a dívida do amor, o amor ao próximo. Vamos lá, capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E digo isto, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Para nós entendermos melhor aqui essa passagem do apóstolo Paulo, nós precisamos pensar um pouquinho no contexto. E vamos lembrar aqui que Paulo está escrevendo a carta a uma igreja que tem pessoas com costumes diferentes. Paulo vem tratando, por exemplo, a questão dos judeus. Era uma comunidade muito grande, tinham vários judeus que tinham se convertido ao cristianismo, estavam na igreja, mas também tinham vários gregos, romanos, que a Bíblia chama de pagãos. Eles também tinham se convertido. De um lado você tem pessoas que vinham de uma religião monoteísta, adorava só um Deus, adora só um Deus. Tinham seu ritual, sua tradição, observavam a lei, guardavam o sábado, praticavam a circuncisão. Tinham as leis civis, que eram as leis que tinham a ver com a vida nacional. Tinham as leis cerimoniais, que tinham uma relação com o culto, como eles prestavam culto a Deus por causa do sacrifício, o sumo sacerdote, os levitas que trabalhavam no templo. E esses judeus, eles tinham também muitos costumes. E aí eles se converteram, vieram para a igreja, e agora eles têm que conviver com um monte de gente que veio do paganismo. Gente que adorava vários deuses, gente que veio da mitologia grega, pessoas que praticavam cultos com orgias sexuais, achavam que os deuses eram adorados através da prostituição, da fornicação. Gente que veio do mundo de bebedeira, glutonaria. E agora esse povo todo está junto na igreja e surge um problema difícil de tratar, porque eles precisam conviver, eles precisam se relacionar. E o interessante é que o apóstolo Paulo tinha falado sobre a ninguém dever nada. Lembra? Ele falou, olha, pague os impostos,
pague os tributos, tenham uma vida honesta, uma vida digna, evitem a aparência do mal, evitem viver de uma maneira que vocês possam ser acusados de determinadas coisas. Tudo bem. Então, eu sei que tem gente que paga tudo certinho, tem gente que procura andar corretamente e gosta de dizer assim, olha, eu não devo nada para ninguém. Graças a Deus por isso. Só que tem uma coisa que a gente consegue pagar e fica devendo ao mesmo tempo. Por mais que você se esforce, por mais que você se dedique, você honra aquilo, você sempre fica devendo porque é uma conta impagável nesse sentido. Paulo vai dizer que é o amor. Então, o amor a gente fica devendo. Mais que eu seja correto, honesto nas minhas palavras, por mais que eu fale e cumpra aquilo que eu falei, por mais que eu seja uma pessoa bem organizada, honroso, eu sempre fico devendo o amor. Então, esses judeus deviam o amor para com os pagãos e os pagãos deviam o amor para com os judeus. A diretriz de Paulo aqui é a seguinte, olha, vocês vão ter muito problema na igreja, se preparem. Tem coisa que vai desapontar vocês, tem coisa do meu irmão que eu não vou gostar, eu sei que tem gente que não pensa do jeito que eu penso, eu sei que tem diferença de doutrina, diferença teológica, diferença de pontos de vista secundários, é o que eu vou falar à noite, né? Pontos não relevantes, mas eu não posso abominar, não posso rejeitar, não posso desrespeitar, não posso afrontar e não posso deixar de amar o meu irmão. A diretriz aqui é o amor. E Paulo vai nos ensinar muito sobre isso. Então eu quero dividir em 3 assuntos. Eu usei aqui o próprio título da minha Bíblia, né, que fala o amor ao próximo, a vigilância e a pureza. Então eu vou dividir nesses 3 pontos, eu não vou nem criar nada, eu vou copiar aqui o tradutor, né, essa epígrafe que foi colocado na Bíblia. Então, primeiro, o amor ao próximo. O texto de Paulo vai falar sobre esse amor do versículo 8 até o versículo número 10. Se você olhar aí na sua Bíblia, o 8 ele começa dizendo assim, a ninguém devais coisa alguma. Então, a primeira recomendação de Paulo, para não falar ordem, né, porque é um imperativo, então ele está dando aqui uma ordem para nós, é a seguinte, a ninguém, não fique devendo nada. E a palavra deveis aqui tem a ver mesmo com dívida, ficar devendo, é quando é algo reconhecidamente que se deve, sabe? Algo que se tem legalidade. Então, se você comprou, pague. Se você assumiu um compromisso, honre o seu compromisso. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Nem dinheiro, nem compromisso de palavra, sabe? Nem de presença. Se você falou, se surgiu algum imprevisto, olha, eu disse que participaria, poderia contar comigo, mas aconteceu um imprevisto, as coisas mudam, como eu fiz aqui. Né? Eu não quero dever para a igreja o compromisso de colocar o ar-condicionado em 2020, porque não vai dar. Então, explica as razões, para não ficar devendo para ninguém coisa alguma. Se não chega dezembro, aí os irmãos que ajudaram, que honraram o carnezinho até o final, falam assim, poxa, o conselho da igreja falou e não cumpriu. Se não esclarecer, se não dar satisfação, fica difícil, né? Então, tudo que você faz, preste contas, não deva nada a ninguém, deu para cumprir, deu para honrar, isso é muito importante. Tá? Pastor, mas nós estamos vivendo um período de crise econômica, então eu tinha contas que, assim, eu estava conseguindo pagar tudo certinho, mas agora eu não tenho renda. A gente sabe disso. Né? Eu precisei conversar com algumas pessoas, normal. O contador da igreja, por exemplo, ele cobrava um determinado valor que a gente tinha facilidade para pagar. Começou a pandemia, a gente sabe que ele também tem os compromissos dele. O que eu fiz? Eu fui falar com ele. Dá para diminuir esse valor? Né? Pagava R$700. Dá para fazer por 350? Dá. Até passar todo esse ano de 2020, a gente vê, dá. Ele sentiu, nós sentimos, mas a gente continua honrando. O que a gente não pode é simplesmente não pagar, não dar satisfação e não conversar. Então, a gente enfrenta momentos difíceis, mas o que Paulo está dizendo é, não fiquem devendo. Procurem esclarecer as coisas. Não pode fazer igual aquele irmão que colocou todas as contas numa caixinha de sapatos. Você já ouviu essa história? Que tinha um irmão que tinha tanta conta, mas tanta conta, ele ficou em desespero. Ele pegou todas as contas dele,
financiamento de carro, de casa, conta de água, de luz, de telefone, TV a cabo, carnê de loja, fatura de cartão de crédito, colocou tudo numa caixinha. Aí ele falou assim: Deus, quando eu receber algum valor, eu vou enfiar a mão e vou sortear. O resultado foi que um credor chegou e bateu no portão da casa dele. Falou assim: fulano, eu vim aqui receber o que você está me devendo. Aí ele explicou. Falou assim: olha, eu estou devendo para um monte de gente, só que eu coloquei tudo numa caixinha e quando eu recebo algum dinheiro, né, eu faço lá o sorteio, vai orando, de repente sai a sua conta, eu pago a sua. Aí o rapaz pegou e falou assim: não, eu não aceito. Se você comprou, você tem que pagar. E ficou bravo. Aí ele olhou para o rapaz bravo e falou assim: ó, se agir dessa forma, você não vai mais participar do sorteio. Eu sei que tem momentos na vida da gente que é quase isso, né? Você tem que falar para a pessoa que você deve falar assim: ó, eu vou fazer um sorteio. E se você ficar me cobrando, você não participa do sorteio. Mas é importante que a gente tenha consciência disso, que a gente saiba disso. Então, Paulo sabia da dificuldade dos irmãos. Tinham vários irmãos que tinham seus bens arrestados, sofriam ostracismo social. Imagina um judeu. O judeu se convertia, ele era comerciante. A comunidade judaica falava assim: ó, negócio com você eu não faço mais. Você é cristão, você abandonou nossa tradição, abandonou nossa religião, então vá vender para os cristãos. E os cristãos, no primeiro século, misericórdia, né? Os irmãos tinham casas e recursos, precisavam rapidamente desfazer, porque senão o império tomava, e eles vendiam e dividiam todos de maneira igual. Quando não, colocava aos pés dos apóstolos, porque senão perdia mesmo. É diferente de hoje. Então, esses irmãos enfrentavam esse tipo de dificuldade. Agora, ele continua no verso 8. Existe algo que vocês vão ficar devendo. E Paulo diz: a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Isso é importante. Não existe nada na vida financeira, na vida material, que supere a importância do amor um ao outro. Isso aqui se aplica à nossa vida social, à nossa vida comunitária religiosa aqui na igreja, como se aplica na vida familiar. Nada deve superar, né? Tem família que entra em brigas e divisões por causa de dinheiro e ficam feridos e se separam e deixam de se amar por causa do dinheiro. Não pode, nada deve superar a importância do amor. Nós devemos amar uns aos outros. Paulo está usando aqui uma expressão que já era comum. Existia um filósofo do ano 46 depois de Cristo chamado Plutarco. Plutarco escreveu uma obra chamada Vidas Paralelas, e ele tinha um texto que dizia assim: nunca fique devendo nada a ninguém. Paulo usa essa expressão desse famoso filósofo, olha como Paulo tinha conhecimento. E ele diz assim: a não ser o amor. O amor vocês têm que ficar devendo, porque o amor é impagável. Pode parecer uma coisa boba. Você fala assim: não, pastor, todo mundo se ama. Às vezes, irmãos, quando entra o dinheiro, eu falo porque eu vivi uma experiência muito triste nesse sentido. Né? Quando nós estávamos numa outra igreja, eu trabalhava como parte do conselho da igreja, e tinham duas famílias novas que estavam congregando com a gente. E nós tínhamos um bom contato com as duas famílias. E uma dessas famílias, a mulher vendia calçados. E ela começou a trazer para a igreja. Vendia sapato, vendia bota, vendia rasteirinha, vendia chinelo, um monte de coisa. E eu vou dar aqui um conselho aos irmãos que gostam de vender. Invistam no mercado, porque isso é bom, se Deus te deu esse dom. Mas tome muito cuidado para não misturar as coisas. As pessoas às vezes trazem para a igreja, querendo vender na igreja, achando que porque é irmão e vai receber certinho. E isso causa problema. Uma irmã comprou, não pagou. E aí vinham toda hora para mim: você precisa conversar com fulano. Fulano comprou e não paga. Eu falei: mas por que você foi vender? Né? Isso é uma questão que não tem a ver com a vida na comunidade. Então, assim, negociou fora da porta da igreja, conversa lá com amor, com respeito, vê o que está acontecendo e tenta receber. E foi passando, foi passando, foi passando. Meu sogro era diácono e um dia o meu sogro estava na porta, o culto tinha terminado e meu sogro estava sem saber o que fazer, com um monte de caixa de sapato no meio da rua, bota para um lado, calçado para o outro. Falei assim:
que aconteceu? Ele falou assim, a irmã me deixou um monte de calçado, disse para devolver para outra que vende, porque ela não vai pagar, e pediu para devolver. E a que vendeu falou, eu não quero de volta, eu quero dinheiro. Pegou e jogou tudo no meio da rua. O meu sogro não sabia o que fazer. Passaram-se alguns dias, nós fizemos um batismo, ministramos a ceia, as duas famílias estavam na igreja. Tivemos um momento de confraternização, juntamos as panelas, estou eu lá conversando com um presbítero que não era da igreja, e contando para ele dos trabalhos que nós tínhamos feito, e esse presbítero elogiando, falou, olha que coisa bonita, né? Que igreja séria, que igreja comprometida. Quando daqui a pouco entra um irmão chorando, olhou para mim e falou assim, presbítero Luiz, a irmã me atacou ali fora, me bateu de pau, ela pegou um pedaço de pau, eu me defendi, coloquei o braço na frente, tudo machucado. E aí quando eu me defendi, ela veio para cima, encostou a boca no meu ombro e me mordeu, meus irmãos. Eu falei assim, mas é o fim do mundo, não é possível que eu estou ouvindo uma coisa dessas. Depois de um culto em que teve batismo, ceia, e nós estamos aqui confraternizando. E o irmão que estava elogiando a igreja ficou assim, né? Estarrecido. Eu falei para ele, entra no gabinete, corri, eu morava na casa pastoral, peguei uma camisa e levei para ele trocar. Ele ficou com o desenho da arcada dentária no ombro, ela mordeu, sangrou, chegou a sujar de sangue a camisa, uma situação triste, vergonhosa, tudo por causa do dinheiro. Por causa de uma venda, porque alguém comprou e não tinha condições de pagar, ou não teve condições depois, né? Às vezes acontece, não se ajustaram, não conversaram, aí é que está o problema. Então não ter condição é uma coisa, não conversar é outra coisa, é diferente. O resultado foi que o amor acabou, terminaram em briga, e Paulo parece que sabe que isso aqui também está acontecendo lá na igreja. Os irmãos estavam ao ponto, talvez, de se pegarem aqui por algumas questões secundárias. Parece um absurdo, né? É que a nossa igreja parece um monte de anjo, né? Ninguém briga, graças a Deus. Mas tem lugares que a gente fica sabendo de notícias assim, de gente que brigou mesmo. Paulo diz, não devais coisa alguma a não ser o amor. Então, a única obrigação que nós temos para com o nosso próximo aqui é o amor. E o amor aqui é como o limite rotativo do cartão de crédito. Por mais que você ame alguém, você só está pagando o mínimo. Por mais que você seja amoroso, generoso, dedicado, empático, se preocupe com seu irmão, é igual pagar o mínimo do cartão de crédito. Você paga o mínimo, você nunca quita a dívida. O amor é assim. Você faz o máximo que você pode, mas é o mínimo para Deus. Então você está sempre devendo, e isso aqui é a única obrigação que nós temos, é dever o amor para com o nosso próximo. E ele então vai explicar qual a razão disso. Olha só, porque quem ama, no verso 8, porque quem ama aos outros, ele cumpriu a lei. Não é cumprir a lei no sentido de alcançar a salvação, mas o que Paulo está dizendo é que todos nós temos a compreensão de que a lei é uma manifestação da bondade e do amor de Deus. Porque quando eu olho para a lei, eu vejo assim, eu nunca vou ser salvo tendo que cumprir esse alto padrão. Então Deus mandou Jesus, que cumpriu a lei, aplicou a justiça de Jesus em nós, justificados pela fé, nós provamos o amor de Deus. Então, nesse sentido, quando eu amo alguém, eu estou apenas demonstrando que eu provei o amor de Deus. Ora, se eu, pecador, condenado ao inferno, fui amado por Deus, por que eu vou ser orgulhoso para dizer assim, eu não amo o irmão porque eu discordo dele? Não faz sentido. Então, eu não entendi o amor de Deus. Porque se o amor de Deus me constrange, como disse Paulo, eu tenho que pensar assim, eu não posso odiar o irmão jamais. Eu estou constrangido porque Deus não me odiou. Deus me amou, então fazendo isso você cumpre a lei. E vejam que desde o capítulo 12, Paulo vem falando sobre o amor. No capítulo 12, verso 9, ele falou assim, o amor seja não fingido. No versículo 10, lá do capítulo 12, ele diz, amai-vos cordialmente. No
Versículo 13 do capítulo 12, comunicai com os santos nas suas necessidades, ou seja, o amor generoso, né? O amor que se preocupa com o outro, com a necessidade. No versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É o amor empático. Quem não ama não fica feliz quando o outro conquista alguma coisa e não chora quando o outro perde alguma coisa. É só quem ama que faz isso. Então ele está nos ensinando a amar para cumprir o propósito de Deus para a nossa vida comunitária. Verso 9, olha só. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que Paulo está fazendo? Está falando para o judeu que a lei que ele entende lá, a lei que Deus deu a Moisés, é uma norma de gratidão. Os judeus entendiam isso. Eles chamavam de a lei como norma de gratidão, uma expressão do amor de Deus. Eles diziam que era como se fosse uma lei régia, né, uma regra principal. Então, o amor era algo presente, deveria ser algo presente na vida de todo judeu, a preocupação com o seu semelhante, porque era uma ordenança da própria lei. Todos os mandamentos, os 10, os 4 primeiros têm a ver com Deus, os mandamentos verticais, né? E os últimos 6 têm a ver com o seu semelhante. É o mandamento horizontal. Então, se você for resumir os 10 mandamentos, você pode resumir em 2. Amar a Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade, e amar o teu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus acima de tudo, você não faz imagem de escultura, você não tem outro Deus, você não toma o nome do Senhor em vão e você não rejeita o dia do descanso, o dia de culto a Deus. Porque você ama a Deus. Se você ama o teu próximo, quem é o teu próximo mais próximo? Teu pai e a tua mãe. Então você honra teu pai e tua mãe, não é assim? Você não mata, você não adultera, você não furta, você não levanta falso testemunho e você não cobiça nada que é do teu semelhante, porque você ama ele. Então vejam, Jesus mesmo respondeu isso, né? Se resume apenas nesses 2. Então, nesse verso 9 aqui, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, está incutido as ordenanças que não são exaustivas, Paulo não está falando tudo, tanto que ele termina dizendo depois se houver algum outro mandamento, né? Mas ele vai falar, por exemplo, não adulterarás. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cobiçar a esposa dele. Ou se eu amo o meu próximo, tão próximo quanto a minha esposa, eu não vou cobiçar outra mulher. Então eu não vou adulterar. Ou uma mulher que ama o seu próximo, ela não vai cobiçar o marido dela, da sua amiga. Vocês perceberam? É isso que Paulo está dizendo. Então essas coisas advêm por causa do pecado e porque vocês não amam. Então, não matarás. Se eu amo o meu próximo, eu não vou cogitar, não vou pensar em tirar a vida dele. Por pior que tenha acontecido alguma coisa, tem gente que fala assim, minha vontade é de matar, eu cortava a cabeça. Não. Não é esse tipo de sentimento que nós devemos alimentar. Não furtarás. Então, se eu amo o meu próximo, eu não vou roubar as coisas dele. Eu não vou ser desonesto nos negócios. Então eu vou ser justo, porque eu amo ele. Então eu não vou roubar aquilo que é dele. Não darás falso testemunho. Então, se eu amo o meu próximo, eu não vou ficar inventando histórias a respeito da vida dele. Eu não vou ficar desconstruindo a imagem de ninguém, não vou ficar fofocando, porque eu não vou dar um mau testemunho sobre a vida do meu próximo. E aí Paulo diz, não cobiçarás. Então eu não vou ter inveja. Se meu irmão conseguiu alguma coisa, se ele subiu de posição na empresa, se ele comprou uma casa, né? Se ele comprou um apartamento na praia, se ele comprou um carro novo, se ele alcançou qualquer coisa, eu não vou competir e não posso ter inveja. Por quê? Porque eu não vou cobiçar as coisas que é do meu próximo. Então, se ele tem uma família bonita, se ele tem um bom emprego, se ele tem bons recursos, Deus deu para ele. Então eu vou agradecer a Deus pela vida dele, o que Deus tem feito na vida dele. Eu não posso cobiçar. Verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então Paulo está insistindo ainda, falando a mesma coisa. Ele está insistindo de que se você quer cumprir a lei
e os judeus se apegavam muito a isso, né, cumprir a lei. E ele já explicou que o cumprimento da lei é Cristo, mas que agora o que vai reverberar, o que vai refletir a centelha divina em nós é o amor. Se você falar para mim que conhece muito de Bíblia, que é muito frequentador da igreja, que você dá muito dinheiro para assistência social e que se você não amar, não vale nada. Paulo disse que quem não ama é como um símbolo que retine, é um tambor, só faz barulho. Tinha um pastor antigamente que dizia assim, quem não ama é lata vazia. Lata vazia você chuta, faz blá, 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 aquela barulheira, né? Você já foi em construção, tem aquelas latas vazias, chuta aquela lata. Meu Deus do céu, é um barulho, chuta uma lata cheia de tinta, você machuca o seu pé. Por quê? Porque só faz barulho lata vazia. Então quem ama é consistente, é firme, é sólido, é bem fundamentado, é maduro, tem peso, tem corpo, aguenta. Agora, quem não ama é espalhafatoso, tagarela, está sempre envolvido em conversas, está sempre envolvido no meio de confusão. Toda vez que sai um tititi, fulano está no meio também. Por quê? Porque ela está vazia. Agora, quem ama se preocupa com o seu próximo. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 28, Jesus é testado por um doutor da lei. Veja o que Jesus responde. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o dizendo. Então ele foi provar Jesus. Vamos fazer um teste para ver se Jesus sabe responder essa pergunta. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, o que está escrito na lei? Veja, Jesus perguntou para o doutor da lei. Você sabe, né? O que está escrito na lei? Agora, como é que você lê? Uma coisa é o que está escrito, outra coisa é como você interpreta. E respondendo ele disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. O que está escrito na lei? 10 mandamentos. Como você lê? O doutor da lei sabe, amar a Deus e amar o próximo. Jesus então falou para ele assim, respondestes bem, perfeito. Você sabe o que está escrito e sabe como se lê. Agora, faça isso e você vai ter a vida eterna. Perceberam? Jesus está dizendo, olha o alto padrão da exigência de Deus. Depois Jesus cita a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque os judeus odiavam os samaritanos. Como que eles vão amar o próximo se eles odiavam os samaritanos? Levítico 19, 18, que os judeus também conheciam, diz assim, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, a lei régia, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Jesus usa uma expressão que está lá em Levítico para responder aquele doutor da lei que não estava cumprindo a lei porque não amava os samaritanos. Veja, ele não teve nem resposta quando Jesus falou assim, quem é o próximo? Ele não quis nem falar o samaritano. Porque é isso que Jesus estava provocando. Eles não falavam o nome. Eles comparavam os samaritanos aos cachorros. Vocês têm noção disso? Aí ele falou para Jesus, o próximo é aquele que agiu de bondade com o judeu lá que estava caído à beira do caminho. Então Jesus nos ensina aí muito. O próprio Tiago, capítulo 2, verso 8, diz, todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Então, nós temos aqui uma exigência de Deus, amar o nosso próximo, como nós nos preocupamos com a nossa própria vida. É um padrão muito elevado, verso 10, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, cumprir a lei aqui é uma expressão de gratidão a Deus pelo amor demonstrado por nós. Eu não posso desejar o mal de quem quer que seja. Como eu disse no domingo passado, uma coisa é você orar pela salvação dos políticos que você tem apoio ideológico. Mas e os que você discorda? Você ora também para que Deus tenha misericórdia e salve eles? Que Paulo disse a Timóteo, para a salvação de todos os homens, não está conversando com o irmão Valdir,
Nós precisamos orar pelas pessoas, pedir a Deus que tenha misericórdia delas. O segundo ponto, agora Paulo fala da necessidade de vigilância, o versículo 11 e o 12. Ele vai falar que nós temos que tomar cuidado, olha o verso 11. E isto digo conhecendo o tempo. O que é que ele disse? Tudo, desde o capítulo 12. Desde lá do início, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso... Tudo que ele vem falando, ele então conclui aqui, ó, e isto digo, né, ou tendo dito isto, ou tendo falado todas essas coisas, desde o capítulo 12, tudo que eu tenho falado para vocês, conhecendo o tempo, ele está dizendo para os irmãos de Roma, vocês conhecem o tempo, vocês não são ignorantes. O tempo aqui é um momento histórico, era um momento da igreja, que é o tempo que nós ainda estamos, o tempo da rejeição dos judeus que ele falou, o tempo da inclusão dos gentios, o tempo da pregação do evangelho. Conhecendo o tempo, entendendo o momento histórico que vocês estão vivendo. Será que nós entendemos e conhecemos o tempo? Você já parou para fazer uma análise do tempo à sua volta? Você acompanha as notícias? Você tem visto as deliberações dos tribunais de justiça? Os chamados direitos das minorias? Você sabia que o ministro da Educação está sendo processado pelo movimento LGBT que querem tirá-lo do Ministério da Educação porque ele é cristão e diz que ele é racista porque não concorda com a relação homoafetiva? Você como crente, você está sabendo disso ou não? Você sabia que existem propostas para a legalização do aborto no Brasil? Você sabia que existem propostas para a legalização das drogas? Você tem acompanhado a militância política, a luta ideológica e a maneira como as nossas crianças estão sendo atacadas com as músicas, com os filmes, com as séries, com as novelas, com os youtubers? Será que nós estamos conhecendo o tempo ou será que a gente está brincando de crente? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu vou na igreja, eu cultuo a Deus, eu volto para casa e minha vida é meu compromisso. Não. Você tem que sentar com seus filhos, você tem que orientar os seus filhos, você tem que conversar com seu esposo, com a sua esposa. Vocês devem exercitar a vida cristã. De vez em quando, parar para ter um diálogo com a família. Gente, o que está acontecendo? Será que nós estamos mesmo firmes na fé? Como está a espiritualidade da nossa família? Como está a nossa convivência em casa? Então, nós precisamos conhecer o tempo. Paulo está dizendo, sejam vigilantes, olhem, observem o tempo. Então, nós temos dois extremos. Nós temos pessoas que não ligam para nada, tem gente que não acompanha as notícias, como dizia Karl Barth. Karl Barth dizia que o crente tem que ter a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Né? Agora é a Bíblia numa mão e o celular na outra. Não é o celular nas duas. Né? O problema é que tem gente que tem um celular nas duas, mas não tem, a Bíblia está na estante. Então, nós precisamos conhecer o tempo, ler o tempo à luz das Escrituras, o que é que está acontecendo e o que isso tem a ver com as Escrituras e como eu vou me posicionar aqui. Porque eu estou militando não por partido, não por ideologia política, mas eu estou militando pela causa do reino. O meu referencial político é Jesus Cristo. Pastor, mas ele não tem partido. A política aqui na nobreza de relacionar-se. Né? Jesus é um exemplo, é o rei perfeito por excelência. O seu reino é um reino de paz e justiça. É um reino que já é inaugurado e que será consumado na sua vinda. Então vejam, meus irmãos, nós precisamos estar conscientes disso. Ainda no 11, que é já a hora de despertarmos do sono. Então Paulo reconhece que tem muito crente na letargia espiritual. Tem muito crente na sonolência espiritual, tem muito crente dormindo, tem muito crente que está protelando as coisas. O senhor está querendo dizer que os crentes são preguiçosos? Não, ao contrário, são ocupados demais para a vida cristã. Porque gente que abandona as disciplinas espirituais não é porque é preguiçoso,
é porque priorizou outras obrigações lícitas. Não estou dizendo que não são. Trabalhar é lícito, estudar é lícito, planejar é lícito, fazer compras, ambicionar as coisas no bom sentido é lícito, ter desejo de melhorar de vida é lícito, mas essas coisas não podem vir em detrimento à vida espiritual. Ah, não, eu só quero trabalhar, eu só quero dinheiro e eu só quero conquista. A gente não pode viver nesse mundo na ótica limitada a essa própria existência, porque esse mundo está chegando no seu desfecho final. Então, no relógio de Deus, os últimos minutos já estão quicando, já está no tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse mundo, como nós o conhecemos, ele vai fechar o seu ciclo. Então, você não pode ficar com o coração nas coisas dessa vida. Você deve ter uma vida digna e justa aqui, mas nunca se apegar ao ponto de achar que tudo é isso aqui. Porque nós vamos herdar um novo céu e uma nova terra. E todos os crentes salvos em Jesus vão herdar. Ricos e pobres, abastados e necessitados, saudáveis e enfermos, bonitos e feios, famosos e anônimos. Todos nós que cremos em Jesus vamos herdar a salvação no sentido de que virá um novo reino. Então não fique preocupado demais com as coisas da vida ao ponto de abandonar a sua espiritualidade. Já é hora de despertarmos do sono. É fácil? Não. Coloquei o relógio para despertar 6 horas da manhã hoje. A Patrícia falou, me chama às 6h15. Levantei 6 horas, corri, tomei meu banho, cheguei no quarto. Patrícia, 6h18. Não é fácil. Não dá vontade de ficar na cama? Dá. Quem trabalha, vai muito cedinho, sabe o como é difícil e o quanto é difícil. Mas na vida cristã também, você não pode ficar assim o tempo todo. Está na hora de despertar, né? Toda mensagem, todo culto, o Espírito Santo coloca o despertador no seu pé de ouvido e você sai, às vezes daqui assim com o olho estatalado, né? Ah, eu acordei, agora vou ser diferente. Aí sai da igreja, volta a cochilar. E tem gente que volta no outro domingo roncando. Dormiu a semana inteira. Espiritualmente, não orou, não leu a Bíblia, não exercitou a sua piedade, nada, pastor. Eu fiz igualzinho qualquer pessoa, só não falei palavrão, só não briguei com a minha mulher, mas olha, eu fui trabalhar, paguei minhas contas, mas ainda bem que tem um culto, porque se não tivesse também eu nem orava, porque eu oro na igreja. Aliás, eu nem oro, pastor, eu só fico ouvindo quem está lá na frente orar. Ah, irmão, aí também fica difícil. Você vai achar que você vai crescer espiritualmente como? Por osmose, né? Deus vai tirar o conhecimento da cabeça de alguém e pôr na sua. E às vezes tem gente que ainda fica impressionado com os testemunhos, fala, ai, fulano tem um testemunho tão maravilhoso, Deus ministrou no coração dele, Deus fez as... Deus pode fazer na sua vida. Agora, tem que ter disciplina, tem que ser despertado do sono. E há uma outra razão, verso 11, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Ou seja, cada dia que passa, a nossa salvação está mais perto. A salvação aqui a que Paulo se refere é a salvação definitiva. A salvação imediata, quando Deus regenerou você, né? Tirou você da condenação, tirou você de debaixo da culpa, você está salvo. A condenação processual é a santificação, é a conversão, isso aí é todo dia. Às vezes Deus permite uma enfermidade, Deus traz uma luta, uma tribulação, para a gente vencer um pecado. De repente você é materialista ao osso. Ai, meu dinheiro, é o seu bezerro de ouro mesmo. E você fica adorando aquele bezerro. Aí Deus vem e faz você passar por uma penúria financeira. Aí a hora que você perde tudo, aí você fala assim, Deus, o Senhor é minha fonte. Desculpa. Ou quando não, tem gente que ama a si próprio, né? Um narcisista. Já viu aquela pessoa que tira foto na frente do celular fazendo músculo, abdômen contraído? Tem umas pessoas que gostam de postar foto assim. Ah, um fisiculturista. Aí acontece um problema de saúde. Ou alguém que idolatra a família. Ah, minha família é tudo para mim. De repente tem um problema dentro de casa. A família vira de cabeça para baixo.
crises na existência, moralista. Às vezes a pessoa, todo mundo é condenado aos olhos dela. Até o dia que ela tropeça, peca, e aí ela põe a mão na consciência e fala, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo sobre os outros, porque eu não sou exemplo nem para mim mesmo. Então Deus está trabalhando, sabe? E Paulo está dizendo assim, olha, agora a nossa salvação está mais perto de nós. Haverá um dia em que Deus vai nos livrar da presença do pecado. Hoje, eu estou quase 40 anos mais perto da minha salvação definitiva. Porque os 40 anos que eu vivi, eu não vou viver mais. Acabou. O que você viveu, põe uma coisa na sua cabeça. Tem gente que fica, se eu tivesse feito isso. Se eu tivesse trabalhado naquela empresa. Se eu tivesse ficado naquela igreja. Se eu tivesse casado com fulano. Se eu tivesse feito tal curso. Se passou. O que passou, já foi. Então esse tempo só serve para projetar o futuro. Tanto os acertos quanto os erros trouxeram lições para a minha vida, mas eles passaram. Então eu estou agora mais perto da minha salvação. Façamos hoje o que nos cabe. Pastor, eu queria tanto ter sido mais generoso. Não foi. Ponto final. Seja a partir de agora. Pastor, eu queria ter sido um pai mais presente. Não foi. Ponto final. Seja um pai presente agora. Pastor, eu queria ter sido um marido melhor. Não foi. Seja agora. Então nós temos que aprender com Paulo a ter essa percepção do tempo e de que a salvação está cada vez mais próxima. Por isso que ele diz no verso 11, do que quando aceitamos a fé. Quando Deus veio ao seu encontro, a graça de Deus venceu sua resistência, você foi regenerado, compreendeu o Evangelho, agora, hoje, você está mais perto da ressurreição. Pastor, mas eu não morri. Mas está mais perto da morte, logo está mais perto da ressurreição. Cada dia que passa é um dia a menos e não a mais de vida. É um dia a mais de experiência na existência e um dia a menos de existência. Passou. Então, por isso que a gente tem que aproveitar cada oportunidade. Aproveite. Tanto do lado bom, né, de estar com a família, de amar os filhos, de valorizar a esposa, o marido, os pais. Visite os seus pais se você ainda os tem. Faça isso. Mas não faça, às vezes tem um filho que ele faz assim, vou ajudar o meu pai e minha mãe para os outros irmãos saber que eu sou um filho melhor. Porque família tem isso, né? Você faz uma coisa, aí os seus irmãos ou as suas irmãs não fazem, aí você fica assim, mas se não fosse eu também, não tem isso? Mas não pense dessa maneira. Faça porque é o seu pai, é a sua mãe, são os seus irmãos. Ame. Porque esse tempo, ele não volta. Cada fase da vida. Se tem um filho, quem tem filho bebezinho, às vezes dá trabalho, né? Ou quando é pequenininho. Mas tem que curtir intensamente cada momento. Haverá um dia, a Jéssica está com a Bia no colo. Quando a Bia tiver 20 anos, a Jéssica não vai estar com a Bia sentada assim no colo dela. Tem que aproveitar cada momento. Às vezes dá trabalho, vem para a igreja. Lá, a Carol lá fora com a Isa. Não é assim? Mas é um momento da vida. Dos recém-nascidos aos idosos. E a gente tem que viver e aproveitar cada um desses momentos. Agora, a gente também tem que fazer isso com relação à nossa vida piedosa. A gente tem que aproveitar quando a gente pode cultuar, quando nós podemos ofertar, quando nós podemos ajudar alguém, quando nós podemos orar com alguém, orar sozinho, orar com a família, quando nós podemos acompanhar uma série de ministrações como essa. Como o irmão Rafael me disse essa semana, pastor, quem não vem está perdendo, porque o que eu tenho aprendido na carta aos Romanos, isso é que é bom. É isso que fica para a nossa vida. Eu já vi gente dizendo assim, não, mas eu gosto do movimento. Só que a hora que está no leito da morte, ou quando está bem velhinho lá, quem é que vai dar assistência? Não é ninguém do movimento. Eu nunca vi desses pregadores do reteté ficar preocupado em assistir pessoas idosas.
Estão sempre envolvidos com conferência, com movimento de avivamento, com congresso de não sei o quê, com ajuntamento de não sei o quê. Mas quando é para lidar com gente que está enfrentando câncer, com família que está tendo divórcio, com pessoas com problema financeiro, gente simples, aí não... Eu ontem mostrei para a Patrícia um banner, eu falo que é o banner, eu vi um pastor fazendo esse comentário, eu falei assim, é o banner de rodeio gospel, porque é um monte de gente num banner todo colorido, aí um pastorzão assim musculoso na frente, com microfone e com um relógio desse tamanho de ouro, mostrando, é a ostentação gospel. Aí tem o apóstolo de não sei o quê, o profeta de não sei o quê, tem um judaizante que não crê na ressurreição, que não crê na divindade de Cristo, tem um pregador no meio pentecostal que ele é judaizante, e ele é famoso no YouTube, e aí eles convidam. Quer dizer, não importa mais a doutrina, o importante é juntar, é gente. Essas coisas, irmãos, tudo isso passa, isso é ilusão. Porque a vida são fatos. A vida é isso aqui. É sair daqui para casa e amanhã enfrentar o leão de todo dia. É ter que encarar a luta numa selva de pedras. Ninguém vive de mensagem triunfalista, dizendo que a vida é um mar de rosas. Não, você pode fazer 1000 vezes, dizer assim, está determinado, eu decreto, eu tomo posse. Agora não vai fazer não. Fica esperando as coisas vir. A vida cristã é uma vida de disciplina. Paulo diz assim, está mais próximo a nossa salvação. Verso 12, a noite é passada e o dia é chegado. Tem uma versão linda que diz, já vai alta a noite, alta madrugada. Sabe quando você trabalha à noite, ou quando você está em um determinado lugar e você percebe que a noite já está acabando, a noite vai alta, ela está se findando, de repente você olha lá no horizonte e começa a clarear, o sol está nascendo, é a coisa mais linda. Quem já participou de uma vigília de oração no monte, já teve essa visão, é a coisa mais gostosa. Tem problemas, pode orar no monte, pode orar na sua casa, mas tem essa visão da madrugada. Paulo está dizendo que a noite aqui é o padrão moral do mundo. Você olha para o mundo, você vê prostituição, você vê corrupção, você vê gente praticando todo tipo de pecado, blasfemando o nome de Deus, se insurgindo contra os cristãos, perseguindo a igreja. A noite vai alta, está intensa. Está aí, ó. Tudo que é feito à noite é feito porque o pudor e a vergonha não permitem ser feito à luz do dia. É o que João diz, as pessoas não querem Jesus porque ele é a luz do mundo e à medida em que você se aproxima da luz, você enxerga a sua sujeira. Então as pessoas não querem Jesus porque Jesus faz parecer o nosso pecado. Ele é luz, logo eu sou trevas, então se contrapõe aí não dá. Só que a noite do mundo está acabando. A noite vai alta. A noite é passada, diz aqui Paulo. Está vendo aí ó, a glutonaria, a bebedice, o sexo irresponsável, essas pessoas que vivem na lascívia. Está vendo essas pessoas que contam vantagem, ó, porque eu sou liberal na vida sexual. Meu casamento é livre. Os meus filhos são livres. Está vendo essas pessoas? Isso vai acabar. Sabe por quê? Porque a madrugada está nascendo, o dia é chegado. O belo amanhecer, o alvorecer do Evangelho. A vinda de Cristo. Tem uma expressão em Malaquias que eu acho linda, Malaquias 4, 1 e 2. Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Essas pessoas que vivem na prática da imoralidade não prevalecerão na vinda de Cristo. Mas e nós? Mas para vós, os que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça e cura trará nas suas asas e saltareis e correreis como o bezerro da estrebaria. Hoje você pode estar sofrendo. Está passando luta, passando dificuldade. E o ímpio está zombando disso. O ímpio está dizendo assim, ó, você não bebe, eu bebo. Ó, você não faz sexo livre, eu faço. Ah, você só tem uma esposa, eu saio com quem eu quiser. Ah, você é tudo certinho, é pobre, eu sou corrupto, eu roubo mesmo. O mundo é dos espertos.
Ah, você tem que tomar cuidado com o que fala. Eu falo o que dá na cabeça e ninguém tem nada a ver com isso. Ah, você tem que ir para a igreja. Eu não vou, não. Ah, você não pode ouvir qualquer coisa, não pode assistir qualquer coisa. Eu sou livre. Eu gosto de curtir a vida de balde. Eu me esbanjo, eu me derramo no prazer da vida. Os ímpios fazem isso. Aí você fala assim, você é um tonto, você é um bobo, né? Você fica aí com a sua vidinha medíocre, com a sua família toda certinha. Só que tem uma coisa, irmãos, quando Jesus vier, essas pessoas serão queimadas como palha. Não ficará raiz e nem ramo. Mas nós, que hoje sofremos, por causa do Evangelho, nós vamos correr e saltar como um bezerro pelas estrebarias. Você já viu essa cena? O bezerrinho, quando vai ser amamentado, ele é solto, ele corre e ele pula, porque ele vê a mãe. Quando Cristo raiar como o alvorecer do dia, aí ninguém segura. Aí você pode pular. Aí você vai dançar no espírito, vai sapatear, aí ninguém te segura. Aí vai ser uma alegria sem tamanho, porque nós vamos ver Cristo vindo e rasgando esses céus de ponta a ponta, e a glória de Deus como nunca vista antes, e ele virá ardendo como fornalha. Que coisa maravilhosa. Então, verso 12, rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Se a gente sabe que tudo isso vai passar, então vamos rejeitar as obras das trevas. Vamos rejeitar as bebedices, vamos rejeitar a glutonaria, vamos rejeitar o sexo irresponsável, vamos rejeitar a fofoca, vamos rejeitar a falta de palavra, vamos rejeitar esses comportamentos das trevas e vamos nos revestir das armas da luz. Quais armas? Paulo já falou sobre elas no capítulo 12. Olha só o que ele disse. Amor não fingido, fervor no espírito, alegria na esperança, paciência na tribulação, perseverança na oração, hospitalidade, generosidade, empatia, alegria e choro com os demais, unidade, unânimes, humildade e, enquanto depender de nós, paz com todos os homens. Isso aqui são as armas. Fazendo isso, você nunca vai ser pego no erro. Sabe por quê? Porque nunca se está errado fazendo a coisa certa. Foi o irmão Douglas Leonardo que falou isso uma vez. Eu falei, rapaz, você é filósofo, hein? Ele falou, pastor, nunca está errado fazendo o que é certo. Faça o que é certo. Por que nós sofremos acusações, injúrias às vezes? Porque nós fazemos coisas erradas. Aí o ímpio vem, dá de dedo, fala assim, ó, você não é crente? Aí dá aquela vergonha, precisa se arrepender, abandonar o pecado e passar a fazer o que é certo. Em último lugar, irmãos, a importância da pureza, versos 13 ao 14. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e invejas. Devemos andar honestamente, de maneira honrada, para que ninguém tenha nada do que nos acusar. Nada do que nos acusar. Pior coisa que existe é você, por exemplo, estar num culto desse e pensou em entrar alguém que está atrás de você. Uma vez bateram no portão da minha casa. O senhor conhece fulano de tal? Eu falei, conheço. Então eu vim aqui para conversar, ver se você consegue me ajudar, porque está me dando trabalho, está me devendo. Eu falei assim, olha, sinto muito. Não vou me envolver com essas questões. Não fui procurado antes, não aceito ser procurado depois. Porque às vezes o pastor é assim também. Tem gente que é assim, né? Ele fica esperando alguém na igreja ter um problema, vai procurar o pastor para denunciar para o pastor lá e resolver para mim. Ele não está preocupado com o comportamento. Ele quer ser ressarcido do dano. Mas não, irmãos, nós devemos andar honestamente, não em glutonarias. A palavra glutão é aquele que se alimenta com voracidade, como um animal. Crente não pode ser assim. Uma coisa é você tomar um copo de Coca-Cola, outra coisa é você tomar 3 litros de Coca-Cola. Ah, Senhor, eu não aguento mais, mas está tão calor, eu vou tomar tudo. Ah, irmãos. Na refeição, prato modesto, suficiente, estou satisfeito. Estou satisfeito, mas, não, eu vou comer de novo.
E às vezes a gente incorre nessas atitudes. Tudo é comida, né? A gente morre pela boca. Você já percebeu? Quando a gente está estressado, a gente quer comer. Quando está ansioso, quer comer. Tem gente que não come, né? Eu me dá vontade de comer. Se eu estiver ansioso, então, até banana, nanica com farinha, amassada na farinha. Tem que comer o tempo todo. A gente vai num churrasco, já está satisfeito, mas está lá, está insistindo, até passar mal. Então, nós não podemos... E outros apetites? Aqui até apetite sexual. Homens casados, nós já ouvimos histórias de esposas que eram humilhadas, subjugadas na vida sexual, porque o marido, na ansiedade, uma vez, Patrícia foi procurada para dar um conselho. Eu vou contar porque isso já faz muitos anos, é muito distante da nossa comunidade, então acho que pode até ouvir na internet, não vai saber quem é. Mas uma mulher procurou a Patrícia e falou, olha, meu marido trabalha fora, ele passa semanas viajando. Quando ele volta, eu não posso sair de casa porque ele quer ficar o dia inteiro tendo relações sexuais. Eu me sinto um objeto. Ela sofria com isso. Se ela saísse para algum lugar, foi no supermercado, traz o ticket do estacionamento, ele queria ver o horário para saber se ela não passou em algum lugar, porque ele ficava inseguro por deixá-la muito tempo sem a presença dele. E às vezes tem homem que é meio maluco. Acha que a esposa tem que fazer tudo do jeito dele, ou vice-versa. Disfunções sexuais precisam ser tratadas. Libidos exacerbadas, sabe? Gente que fica muito na televisão, na música, e às vezes traz essas fantasias para o contexto da vida conjugal. Irmãos, os apetites devem ser controlados. Às vezes o camarada saía com todo tipo de mulher, aí ele vem para a igreja, se converte, casa com uma esposa modesta, digna, honrosa, mas ele tem na cabeça dele que ela deveria fazer tudo que as outras mulheres lá fazem. Não, isso não existe. Precisa viver a realidade da sua vida conjugal. E outros apetites, ambições, desejos desenfreados. Nós temos que controlar esses impulsos. Eu quero ganhar dinheiro, eu preciso ter, se eu não alcançar esse objetivo, eu morro. Então morra. Mas morre e vai para o céu, do que alcançar essas coisas, com essa voracidade toda e ir para o inferno. É melhor cortar o braço, não é o que Jesus falou? E perder o braço do que ir para o inferno com o braço e tudo. Então, meus irmãos, nós precisamos controlar esses apetites. Olha só, em bebedeiras. As pessoas daquela época bebiam, se embriagavam. Tinham as festas dionisíacas, né? O deus Dionísio, na mitologia grega, é o deus da bebida, é o deus do vinho, era o deus do êxtase, que depois, no mundo latino, virou o deus Baco, de onde vem a palavra bacana. Quando fala fulano é bacana, quer dizer, fulano é o cara que gosta de se jogar, é o cara das festinhas, da balada, é a gente que curte a vida, essa geração de jovens irresponsáveis. Tem gente que não tem 20 anos de idade, a saúde é pior que de alguém de 50, 60 anos, de tanta droga, de tanta bebida, de tanta noitada, de tanta vida irresponsável. É incrível o que está acontecendo com essa sociedade. Naquela época já tinha isso, e Paulo está dizendo, não se embriaguem, não vivam, né, nesse comportamento, olha só, nas desonestidades, nas dissoluções, nas brigas, separando gente. Não se metam em confusão. Não façam isso. E por último, nem contendas e inveja. Isso aqui existe no meio da cristandade, mas são obras das trevas. Nós não podemos estar envolvidos. Por fim, o que é então que devemos fazer? Verso 14. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Depender somente de Cristo, somente do seu poder através da cruz. Às vezes, a gente acaba criando ambientes para despertar em nós desejos que não podem ser correspondidos segundo a Bíblia. Quantas vezes você está assistindo um filme e você percebe que, de repente, aquele casal vai entrar numa cena quente. O que você tem que fazer? Adianta, pula aquela cena. Não crie ambientes fantasiosos.
Às vezes você está lá trabalhando na internet ou acessando a internet e de repente vem uma propaganda erótica. Clica lá para tirar. Falei clica lá, teve gente que fez assim, né? Para tirar no xizinho. Não abre. Ah, mas determinadas músicas que incitam, tome cuidado, não permita essas coisas na sua casa. Novela, Big Brother, né? Nem sei se está passando isso aí, mas tem gente que fica acompanhando vida de famoso. O que gente ímpia tem para oferecer para crente, meu Deus do céu? E tem gente que fica, né? Fulano separou, a revista lá, olha, teve uma briga, o paparazzo tirou a foto de ciclano, o jogador lá que abusou. Que esse povo que vá para lá. Você é crente, viva no meio da cristandade. Nós precisamos, irmãos, pensar nisso, não permitir ambientes que aflorem os desejos carnais. Porque tem ambientes que acabam favorecendo. Então não crie ocasiões, isso é muito importante. E eu concluo, meus irmãos, então, com duas observações. Primeiro, a vinda de Cristo está próxima e com Ele virá a nossa libertação definitiva. Mas até lá, nós devemos cuidar em ver o tempo à nossa volta. Jesus está voltando. A libertação total, ela vai acontecer. Você não vai mais sofrer com as coisas que você sofre hoje. Todas as dúvidas serão sanadas, todas as inquietações serão suprimidas, todas as ansiedades deixarão de existir, todo medo. Tudo isso que a gente tem, isso vai parar. Sabe? As doenças, tudo isso vai. Aquela ansiedade que a gente tem, que é natural, pela sobrevivência, a preocupação com as contas, com o aluguel, com o cuidado com os filhos, a vida comum, isso também vai passar, não vai existir mais, mas até lá nós precisamos nos santificar. Segundo, a salvação é um processo que começou quando você creu em Cristo como seu Salvador, mas Deus ainda está nos salvando, Ele ainda está trabalhando em nós. E esse processo só vai ser concluído na ressurreição dos mortos, quando nós estaremos diante dele sem pecados. É o tema dessa noite, né? O tribunal de Cristo. Então que Deus abençoe sua vida, que Deus continue te sustentando e dando graça para que você atravesse esse momento de pandemia de maneira madura, de maneira firme, que as crises que vieram com essa pandemia sejam de fato uma escola de Deus na sua vida. Seja didática, seja instrutiva, que você aprenda a viver, talvez de maneira mais simples, de maneira mais humilde, menos ambicioso, talvez para ter mais disciplina com a vida cristã, para ser mais generoso. Quantas pessoas não eram generosas, né? Achavam que R$10 ia fazer falta e agora está vivendo com muito menos. Eu já vi gente dizendo assim, nossa, sempre tive dificuldade para contribuir com 10%. Hoje vivo do mesmo jeito com menos 30%. Está vendo? É prioridade no coração, organização da vida e planejamento. Deus vai cuidar de nós e vai nos sustentar. Vamos nos colocar em pé? Vamos orar? Ó Deus, obrigado por esta manhã, pela Tua santa e bendita palavra. Obrigado, Senhor, pela esperança que nós temos no nosso coração, da vinda de Jesus Cristo, nosso Salvador, e sabemos que um dia estaremos diante do Senhor, na glória eterna, celebrando ao Teu santo nome. E então, Senhor, nós não mais estaremos sujeitos ao pecado e poderemos gozar da vida plena. Ó Pai, nós pedimos ao Senhor, enquanto esse dia não chega, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor nos sustente na fé, que o Senhor nos fortaleça e nos ensine a amar o próximo, a respeitá-lo, a procurar o seu bem para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.